Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente tem em mãos uns trechos bem instigantes de um livro chamado As Joias do Dragão Amarelo, de V.M. Lakshmi. Um nome bem evocativo, né? Totalmente. E a proposta dele é bem ousada, sabe? É traçar um mapa para o autoconhecimento, para uma transformação interna de verdade. E a nossa missão aqui vai ser desempacotar esse mapa. Sim, vamos explorar o ponto de partida que ele sugere, o objetivo final e o que eu achei mais curioso, a tal ciência esotérica que amarra tudo isso. E o começo já é diferente. Bem provocador. A ideia central que o livro traz é que o primeiro passo para o autoconhecimento real não é, sei lá, olhar para as estrelas, mas sim para dentro do nosso próprio abismo psicológico. E a porta de entrada para esse abismo, curiosamente, estaria ligada ao nosso signo do zodíaco. Exatamente. Espera aí, então a gente já começa com a astrologia. Confesso que isso pode soar um pouco determinista, sabe? A ideia de que o nosso signo define nosso principal defeito. Como o livro aborda isso para não parecer uma sentença? Ótima pergunta. Porque não é uma sentença. O livro usa o signo de nascimento como um ponto de partida, o que ele chama de traço psicológico particular. Ah, o traço particular. Isso. Seria, assim, a característica mais visível, a ponta do iceberg, entende? Ele cita, por exemplo, o orgulho e a mania de briga em Áries, ou o egoísmo e a gula em Touro. Tá. Mas a chave está no que vem depois. O trabalho não é só sobre o seu signo. A tese é que, por conta de outras existências, todos nós carregamos os defeitos e as virtudes de todas as 12 constelações dentro da gente. Ah, entendi. Então o meu signo é só a porta principal, mas a casa a ser limpa tem 12 cômodos. Perfeito. É exatamente essa a ideia. Não é um destino, é um diagnóstico inicial. E é aí que entra uma das metáforas mais fortes que eu vi no material, que é a de sair do abismo pelas costelas de Lúcifer. Isso é muito contraintuitivo. É muito. Por que usar a figura que representa o adversário como a própria escada para a salvação? Exatamente por isso. A simbologia aí é potentíssima. As 12 constelações, com seus defeitos, são representadas como as 12 costelas de Lúcifer. Certo. A mensagem é que você não escapa do seu inferno atômico, do seu abismo, ignorando ou tentando destruir suas sombras. Pelo contrário, você precisa entendê-las, usá-las como estrutura. Como os degraus de uma escada. Nossa. Usar como degrau. Sim, é um processo de confrontar e eliminar metodicamente os aspectos negativos de cada signo dentro de si. A subida é feita através da própria estrutura da queda. Ficou ligado às 33 vértebras da coluna. É uma precisão quase matemática para um caminho espiritual. Sim, a ideia por trás dessa precisão é que a transformação interior não é um evento caótico, aleatório. É um processo ordenado, com etapas e desafios claros. E como funciona essa divisão? O caminho é dividido em 3 grandes provas, e cada uma corresponde a um grupo de 11 vértebras. A primeira prova é a da humildade, a segunda a da vontade, e a última, completando as 33, é a prova da santidade. Mas essa estrutura toda com provas definidas, isso não corre o risco de virar uma espécie de checklist espiritual? Tipo, ok, passei da humildade, agora eu vou para a vontade. Não tira a espontaneidade? É um risco se a gente interpretar de forma literal mecânica. Mas a proposta parece ser mais a de um mapa do que a de um manual de instruções, sabe? Um mapa. Isso. O mapa te mostra o território, os desafios que você vai encontrar e a ordem em que eles costumam aparecer. Ele te dá uma estrutura para não se perder no caos que é o trabalho interior. Faz sentido. Um mapa para um território bem complexo. E depois de percorrer esse caminho todo, qual é o destino? Aonde se quer chegar? O livro usa outra analogia poderosa aqui, a da ressurreição de Lázaro. Sim, e a interpretação é fascinante. Nessa visão esotérica, Lázaro não é só o personagem bíblico. Ele simboliza a pessoa humana comum, todos nós. A gente. Sim, ele está morto no sepulcro que representa a nossa ignorância espiritual. E a passagem bíblica diz que ele já cheira mal. Nossa, é uma imagem brutal, na verdade. E o livro interpreta isso como
uma alusão direta à decomposição da nossa psique, sabe? Corroída pelos defeitos, vícios e falhas que a gente carrega. É bem forte. E as irmãs dele, Maria Madalena e Marta? Elas parecem ter um papel crucial na história, né? O que elas representam nesse nosso mapa interior? Elas são as chaves para a ressurreição. Não são figuras externas, mas potências da nossa própria alma. Marta, segundo o livro, representa a alma espiritual, a nossa consciência. A consciência. Aquela parte de nós que sabe o que é certo, que tem a clareza. Já Maria Madalena é a alma humana, a nossa vontade. E aqui o texto diz algo bem chocante, que ela se prostituiu por nossa causa. Ok, vamos parar aqui. O que isso quer dizer na prática? Que a nossa vontade se prostituiu. É uma linguagem muito forte. É sim. A ideia é que a nossa força de vontade, que deveria servir a propósitos elevados, a nossa consciência, ela se vende por qualquer coisa. Ah! Ela se prostitui com os desejos passageiros, com a preguiça, com os medos, com os vícios. Ela se entrega às paixões mais baixas e se esquece do propósito original. Agora ficou muito mais claro. É aquela dinâmica clássica de saber o que precisa ser feito, mas não ter a força de vontade para fazer. A consciência, a Marta tá lá apontando o caminho. Exatamente. Mas a vontade, a Maria, tá atolada em outras coisas. É isso. Perfeito, é exatamente isso. E o ponto central do livro é que o milagre da ressurreição só acontece quando as duas se unem. A consciência e a vontade, trabalhando juntas. Certo. Elas são as únicas forças capazes de clamar pelo Cristo, que aqui simboliza o princípio da vida, a força divina que opera a transformação. Se a vontade está perdida e a consciência está inativa, não há clamor. E sem o clamor delas, Lázaro continua morto. Entendi a jornada. Sair do abismo, usando os próprios defeitos, para reunir vontade e consciência e ter uma ressurreição. Mas tudo isso ainda soa muito místico. O livro oferece alguma base, algum tipo de ciência para isso? Sim, e é talvez a parte mais original da obra. O autor propõe o que chama de ciência, escrito assim, S-I-E-N. Ele faz uma desconstrução da palavra para ancorar toda essa jornada na biologia humana mesmo. Ok, isso me deixou curiosa. Vamos por partes. O que seria a cien? Cien está ligado à cabeça. A palavra em espanhol para têmpora é cien. O livro associa essa área à glândula pineal, que ele considera o assento do espírito. Mas tem outra camada. Cien também soa como cien, 100 em espanhol. E 100 é 10 vezes 10. Para a gnose, isso simboliza a totalidade dos 10 sefirotes da Cabala. Certo. Sefirotes. Dá pra gente traduzir isso de uma forma mais simples para quem não conhece o termo? Seriam como os blocos de construção da realidade divina? É uma ótima analogia. São os atributos divinos que estruturam toda a realidade, do mais espiritual ao mais físico. Então, Cien representa todo esse potencial divino contido na nossa cabeça, no nosso centro de comando. Perfeito. A cabeça é o centro de comando. E a segunda parte? Cia. Cia é bem mais direto, mais físico. O livro associa cia ao osso ilíaco, o osso do quadril, a nossa base. A base. Literalmente a nossa base, o nosso assento físico. Então, a ciência é a conexão entre o topo, o cien, que é a cabeça, o espiritual, e a base, o cia, que é o quadril, a energia vital. E o que conecta os dois? Adivinhei. A coluna vertebral. As 33 vértebras. Exato. Com as suas 33 vértebras, que já vimos que simbolizam os graus da iniciação, a coluna é o cabo que liga o centro de comando espiritual à nossa base de poder e energia física. É como, sei lá, a união do hardware com o software do ser humano. Essa analogia é perfeita, é exatamente isso. Não adianta ter grandes ideias na cabeça se a nossa fundação, nossa energia, não estiver alinhada e trabalhando junto. E como essa ciência se aplica naqueles pilares que o livro menciona? Arte, filosofia e religião. Como ela amarra tudo? Ela se torna o princípio que unifica tudo. A religião, por exemplo, não é explicada como um conjunto de crenças, mas como religare.
religar-se ao divino. Certo. E essa religação depende da energia que reside no Sia. O texto é bem explícito sobre se é energia sexual, vista como a força criadora mais potente que a gente tem. Mas essa energia bruta, da base, precisa ser guiada pela consciência que mora no Sien, da cabeça. Entendi. E a arte e a filosofia? A mesma lógica. A arte não é só pintar um quadro, mas a arte de construir a si mesmo, de criar um universo interior ordenado. Isso exige tanto a energia criadora, o Sia, quanto um plano consciente, o Sien. Uhum. E a filosofia não é só um exercício intelectual. Ela exige uma emoção superior, um amor pela sabedoria que nasce da união do sentir profundo com o entender claro. Tudo, absolutamente tudo para ser transformador, precisa dessa ponte funcionando. Ok, vamos recapitular a jornada que a gente explorou hoje. Tudo começa com um mergulho honesto no nosso abismo, usando o nosso traço psicológico principal como porta de entrada para trabalhar os defeitos de todos os 12 signos. Isso. O objetivo final é uma ressurreição simbólica, um despertar, que só é possível quando a gente une nossa vontade disciplinada e nossa consciência desperta. Exato. E o que governa todo esse processo é essa ciência interna, essa conexão consciente entre a nossa energia mais fundamental, na base do corpo, e nossa espiritualidade mais elevada, lá no topo da cabeça. Perfeito. E para deixar uma reflexão final, o livro termina com uma citação ainda mais radical do que a das costelas de Lúcifer, que expande essa ideia de trabalhar os defeitos. Manda. A citação é: temos que tragar todas as entidades de Sete. Temos que tragar essa serpente tentadora e expulsá-la como excremento, porque temos que digeri-la. Digerir os próprios defeitos. Isso vai muito além de lutar contra eles ou só eliminá-los. Vai muito além. A provocação que fica é: o que poderia significar, psicologicamente, digerir um defeito como o orgulho ou a inveja? É uma boa pergunta. Talvez não se trate só de lutar contra eles, mas de extrair a energia, a lição, a força que está contida ali. Compreendê-los tão profundamente que eles se tornam, de certa forma, combustível para a transformação, antes de serem excretados já sem poder. Nossa. Fica essa ideia para reflexão. Será que a verdadeira transformação exige que a gente, de alguma forma, se alimente da nossa própria escuridão para poder transcendê-la?